Eu queria falar com o professor a respeito da Ucrânia, porque hoje a gente teve o aceite da Ucrânia em relação ao cessar-fogo no conflito com a Rússia. É um conflito aí que se estende já há mais de 3 anos. Esse cessar-fogo veio depois de uma mensagem dos Estados Unidos de, olha, nós queremos o cessar-fogo, nós temos as cartas, então vocês vão ter que fazer isso, né? Aquela situação toda com Zelensky na Casa Branca, enfim. E logo no início do conflito, impactou diretamente a inflação no mundo também, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco o cessar-fogo, o conflito hoje, a posição dos atores da Rússia, dos Estados Unidos e da própria Ucrânia, e o efeito que esse cessar-fogo pode ter para o mundo hoje. Então, a Ucrânia está numa situação muito delicada, Luísa, já há algum tempo, né? Se a gente pega o último ano de guerra, a guerra completou 3 anos agora em fevereiro, o último ano foi muito ruim em termos de conflito mesmo para a Ucrânia, né? As posições no fronte, vimos as tropas russas avançando, não numa velocidade muito rápida, mas avançando para dentro da Ucrânia, né? Cada vez mais. E além disso, claro, né? A eleição do Trump, né? No final do ano passado e a posse dele em janeiro, mudou muito o cenário geopolítico internacional, né? Se a Ucrânia já vinha mal em termos de guerra, né? Em termos de posição no conflito, ela perde, né? O apoio incondicional que era dado pelo governo Joe Biden, né? E passamos a ver um Trump pressionando muito Zelensky, né? A aceitar um cessar-fogo, né? Quase que em qualquer condição, em qualquer base, né? Lembrando que a Ucrânia tem cerca de 1/5 do seu território ocupado por tropas russas, né? Não é um território pequeno, né? Quase 20% do território da Ucrânia. Mas, evidentemente, que a Ucrânia não pode prescindir do apoio americano, né? Muito embora os europeus tenham se unido, né, para reiterar o apoio à Ucrânia em termos logísticos, em termos militares, em termos financeiros, eles não têm capacidade de substituir os Estados Unidos, né? Especialmente em alguns pontos, Luísa. Apoio de inteligência. A Europa não tem a capacidade de inteligência, de monitoramento das tropas russas como tem os Estados Unidos, né? Capacidade de defesa aérea, né? A Europa não é par dos Estados Unidos, não tem como oferecer o mesmo volume de defesa aérea que os Estados Unidos oferecem. E, claro, o próprio armamento americano depende de peças de substituição americanas, né? Que os europeus não têm. Então, a Europa, por mais que ela ofereça apoio à Ucrânia, né? Kiev não pode abrir mão dos Estados Unidos, né? Mesmo o Zelensky tendo sido humilhado na Casa Branca, né? Diante das câmeras do mundo inteiro, né? Era sabido que ele ia correr atrás dos Estados Unidos, né, para tentar algum tipo de diálogo, de entendimento, e é o que a gente viu, né, na Arábia Saudita estes dias, em Jeddah, né, a reunião ali mediada pelo governo saudita, né, entre Estados Unidos e Ucrânia, né, em que se colocou aí um cessar-fogo temporário de 30 dias apenas, né, e a Ucrânia se viu meio que obrigada a aceitar, né. E agora, como o próprio Marco Rubio, secretário americano, disse, né, secretário de Estado, agora a bola está com os russos, né. Então, a saber como vai se posicionar o governo Putin, mas pelo menos traz a perspectiva de que em breve poderemos ter um cessar-fogo, mesmo que transitório já é uma conquista, né? Vai diminuir o número de pessoas morrendo no fronte, né? E os impactos para a Ucrânia, né, certamente serão menores, né? Mas vale dizer que o Putin não queria um cessar-fogo temporário, ele queria já um acordo mais definitivo, com a expectativa... Ele já tá com 20% do território ali para ele, tá ótimo, exatamente, né? Isso, Luísa, porque, né, o recado que vem da administração Trump é que a Ucrânia não conseguirá recuperar o território perdido, né? Isso tem sido repetido para a Ucrânia em vários momentos, né? A Ucrânia esquece a ideia de voltar ao mapa de 2014, né, que é quando a Rússia anexou a Crimeia, né? Então, a posição da Rússia é cômoda, por isso que ela queria um acordo já mais definitivo, podendo, né, de alguma maneira ficar com esses territórios, né? Em termos de impacto para o mundo, né, a guerra, como você bem colocou, ela foi muito nociva, especialmente no primeiro ano, né, pressionando os preços, né, porque, claro, né, reduz a oferta de alguns produtos, né? A Rússia, a gente sabe, ela é muito importante na venda de fertilizantes para o mundo, então disparou o preço de fertilizantes. O Brasil depende de fertilizantes russos, né, para o seu agronegócio. O preço do petróleo e do gás... impacta no preço dos alimentos, claro, diretamente, evidentemente, né? O preço do petróleo e do gás também aumentou muito no mundo, né, pela redução de oferta, né? A Ucrânia é uma grande produtora de grãos, a Rússia também, né? E houve uma restrição à saída de grãos ali, né, pelos portos do Mar Negro, né, o que impactou o preço dos alimentos também no mundo, né? Os países africanos se ressentiram muito do preço dos alimentos que subiu naquele momento, o preço dos grãos, sobretudo, né, que não puderam ser exportados a partir ali do Mar Negro. Então, a guerra trouxe um efeito grande para o mundo inteiro. A Europa teve a maior inflação dos últimos 40 anos, né, na esteira da guerra na Ucrânia, né, a disparada do preço de energia, né, no Reino Unido, né, e aí vimos como os governos que estavam no poder não conseguiram se reeleger ou não conseguiram eleger sucessores, né, porque, claro, aquele surto inflacionário, o encarecimento da energia na Europa em pleno inverno, por exemplo, 2021,
2022, levou os governos a perderem eleições, né? Então o impacto para o mundo foi geral, na África, na América Latina, na Europa, né? Agora a expectativa de uma possível paz, ainda que transitória, cessar-fogo, claro que é um aceno bom para o mundo, né? Mas, de novo, repito, Luísa, é um pouco na toada que o Trump quer, né? Onde prevalece a lei dos mais fortes. Isso é um sinal muito ruim para o mundo. E dando um poder para a Rússia também, que seria surpreendente, né, se não fosse o Trump. É isso que apavora os europeus, né? Porque nós temos ali a Moldávia, por exemplo, um pequeno estado, né, que tem divergências com a Rússia. Dentro da Moldávia tem a Transnistria. Então há outros territórios, né, que podem eventualmente ser também invadidos pela Rússia no futuro. Ninguém tem como garantir que não acontecerá, né? Especialmente países que não integram a OTAN, né? Países pequenos ali do entorno russo, né? A Geórgia foi invadida, a Ucrânia é invadida, a Moldávia pode ser invadida. Então vários atores ali que não estão na OTAN, não estão protegidos pelo guarda-chuva da aliança militar, se veem vulneráveis diante da Rússia, nem em um mundo, né, onde vale a lei do mais forte, mais primitivo, onde conta pouco o direito internacional público, princípios como soberania, não intervenção, integridade territorial. Isso preocupa muito atores, né, que não têm a capacidade militar ou nuclear que tem Estados Unidos, China, Rússia. Então é preocupante para vários países do mundo afora. A Tatiana Salles escreve aqui, resumindo, Trump entregou a Ucrânia para o Putin e aí gera esse temor de que outras áreas também possam ser entregues, agora que ele pode se sentir à vontade para fazer isso, já que não tem Estados Unidos para fazer frente. Claro, né? Certamente haverá alguma oferta de garantias dos Estados Unidos, mas dificilmente algo vai frear o Putin em um panorama, né, global como o que temos hoje. Né? Ninguém sabe se o Putin, de fato, quer avançar mais territorialmente, mas ele tem uma orientação muito imperialista. Né? Ele se vale muito de desculpas, às vezes, né, a proteger os russos étnicos que estão aqui, acolá, mas é que em todos os países do entorno há russos étnicos. Então ele poderia usar essa desculpa para avançar territorialmente, né, acusar um governo, né, eventualmente está prejudicando os interesses dos russos étnicos. Isso já é uma desculpa perfeita para poder invadir um outro território. Então, né, o sinal dado por Washington, né, é quase que um sinal verde, né, para o Putin. Vai lá, você pode ficar com 1/5 da Ucrânia, né, e para o futuro, né, sabe-se lá o que você pode aprontar.